meu nome é Tamara e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a imunofluorescência. A denominação imunofluorescência ela é dada aos métodos imunohistoquímicos, ou seja, que utilizam a relação antígeno-anticorpo e que utilizam moléculas fluorescentes, no caso os fluoróforos ou fluorocromos, como substâncias mediadoras da visualização do antígeno. Essa técnica ela pode utilizar como amostra tanto células de cultivo in vitro, quanto tecidos embebidos em parafina e também tecidos congelados. Uma das principais vantagens desta técnica é que ela permite que os antígenos, os alvos, eles sejam identificados em sua localização subcelular, e assim a técnica possibilita uma visualização integrada dos constituintes da célula. E uma das principais desvantagens é que os fluoróforos, com o tempo, eles perdem sua atividade. Então, não é possível armazenar essas lâminas curadas com os fluoróforos por longos períodos em arquivos de pacientes, por exemplo. A técnica ela vai se basear na relação antígeno-anticorpo. Os tipos de anticorpos que podem ser utilizados na imunofluorescência, assim como na imunohistoquímica, são os anticorpos policlonais e também os anticorpos monoclonais. Os dois podem ser utilizados. E os principais alvos na imunofluorescência são as proteínas, mas também podem ser utilizados como alvos lipídios e glicídios. E como é que funciona, então? Os anticorpos eles vão reconhecer o seu alvo, o seu antígeno, na amostra e vão se ligar a eles. Mas essa ligação ela não é visível. Então, é necessário que seja mediada por outro tipo de substância, que no caso são os fluoróforos. São as moléculas que vão realizar esse papel. Os fluoróforos, eles são grupamentos moleculares que, quando excitados por determinado comprimento de onda, eles emitem fluorescência a um comprimento de onda superior. Então, eles absorvem aqui no ultravioleta, o comprimento de onda no ultravioleta e liberam, eles emitem a luz no comprimento de onda superior. E como eles funcionam? Eles vão absorver a luz no comprimento, emitindo em outro comprimento. E quais são os fluoróforos? Bom, muitos podem ser empregados, mas um dos mais comuns é a fluoresceína, que é o FIT-C, que emite essa tonalidade em vermelho, muito utilizado. Pode ser também utilizado a rodamina, que é o TRIC-C, nesse tom de vermelho, e também o Texas Red, nesse tom de vermelho também. O DAP, essa coloração em azul, ele é uma molécula fluorescente com afinidade para moléculas de DNA. Então, não é exatamente uma técnica de imunofluorescência. A coloração com DAP é uma fluorescência. Mas como não é mediada por anticorpos, não é considerada imunofluorescência. Mas elas podem ser utilizadas em conjunto, como é o caso aqui deste exemplo. E quando duas moléculas, dois fluoróforos, eles têm absorção e emissão em comprimentos de onda diferentes, eles também podem ser utilizados na mesma amostra. E eles podem ser sobrepostos, assim. Como é o caso deste exemplo. Quanto às características necessárias para os fluoróforos, eles não podem interferir na relação antígeno-anticorpo. O seu armazenamento ele precisa ser estável e ele precisa ter também disponibilidade em sua forma purificada. Além disso, a emissão ela deve ser máxima no espectro do visível e o comprimento de onda absorvido e emitido, eles precisam ser bem distintos para que possam ser diferenciados com facilidade. E como é que os anticorpos eles vão ser acoplados aos fluoróforos? Bom, são duas formas de acoplamento principais, através da ligação covalente, em que os fluoróforos vão ser acoplados aos anticorpos através dos grupos epsilon-amino, das lisinas, alfa-amino de resíduos N-terminais, ou ainda tióis de resíduos de cisteína. Outra forma de acoplamento são através das interações não covalentes, interação eletrostática e interação hidrofóbica. Lembrando que as ligações covalentes elas são ligações mais fortes, então, para alguns tipos de imunofluorescência, elas são mais recomendadas. Com relação às amostras, como já foi falado, podem ser utilizadas células in vitro, secções de tecidos embebidos em parafina, lembrando que nesse tipo de material é necessário realizar a recuperação antigênica,
pois o processamento desse material ele pode encobrir alguns antígenos, então é necessário fazer a recuperação antigênica, e também secções de tecidos congelados, em que o tecido ele pode ser congelado através do nitrogênio líquido ou também em tissue tech a menos 15 graus, congelado a menos 15 graus Celsius. E quais são os tipos de imunofluorescência? Bom, assim como a imunohistoquímica, existe a imunofluorescência direta e a indireta. Na direta, o anticorpo ele é ligado, ele é conjugado diretamente ao fluoróforo e este anticorpo conjugado vai se ligar ao antígeno na célula ou no tecido. Já na indireta, o anticorpo primário reconhece e se liga aos antígenos no tecido ou na célula, e o anticorpo secundário conjugado ao fluoróforo vai se ligar ao anticorpo primário. E então essa ligação pode ser visualizada através do microscópio de fluorescência. Com relação ao processamento do material para a imunofluorescência, 3 etapas elas são primordiais. A primeira delas é a fixação, em que o antígeno ele é imobilizado para manter-se íntegro e garantir a estrutura celular e subcelular o mais próxima possível do real. A fixação de células ela pode ser feita com metanol e acetona, que é ideal para componentes do citoesqueleto, contudo, é necessário atentar-se porque ele causa solubilização das membranas. Então, se o seu alvo estiver na membrana plasmática, não é recomendado utilizar metanol e acetona. Outro fixador muito utilizado é o paraformaldeído, empregado para componentes associados à membrana e também a maioria de proteínas citoplasmáticas. Contudo, a preparação do paraformaldeído requer cuidados. Ele precisa ser filtrado e, se não for utilizado de imediato, é necessário congelar o paraformaldeído. E também temos o EGS, que é indicado para componentes de membrana e microtúbulos. Lembrando que cada material é necessário fazer a fixação com um fixador diferente, dependendo das especificidades do material e também do antígeno que você deseja observar, marcar. A fixação de tecidos embebidos em parafina, ela é feita geralmente utilizando paraformaldeído 10%, formaldeído 10% ou paraformaldeído 4%, e para tecidos congelados, a fixação é feita com acetona ou paraformaldeído 4%. Mais uma vez, depende das especificidades do material e do antígeno a ser analisado. Outra etapa também muito importante é a permeabilização, que vai consistir em abrir poros na membrana plasmática, de modo a permitir a passagem dos anticorpos primário e secundário. Contudo, é necessário observar que a permeabilização ela precisa conservar ainda as nuances da membrana citoplasmática e das demais membranas e organelas. Então, não pode ser um permeabilizador muito forte. Além disso, se o seu antígeno estiver localizado na superfície externa da membrana plasmática, não é necessário realizar permeabilização. Bom, na permeabilização, então, a membrana fechada é aberto poros utilizando permeabilizadores e, através desses poros, os anticorpos entram e se ligam a seus antígenos, a seus alvos específicos. Podem ser utilizados metanol e acetona, que são usados tanto para fixação quanto para permeabilização, mas, mais uma vez, eles são muito agressivos com a membrana plasmática, causam a sua solubilização. Então, se o objetivo for identificar, investigar algum alvo na membrana, não é recomendado. Temos também Triton e NP40, que dissolve parcialmente a membrana nuclear, então eles são recomendados para antígenos nucleares, e também Twin 20, saponina, digitonina e leucoperin, eles possuem ação mais branda, então eles abrem poros que permitem a passagem dos anticorpos, mas não dissolvem a membrana plasmática. Então, eles são recomendados para antígenos citoplasmáticos e também antígenos nucleares solúveis. E, por fim, o bloqueio, que também a terceira etapa essencial do processamento do material,
ele tem como objetivo prevenir as reações inespecíficas com antígenos intracelulares e ele vai consistir na aplicação de uma solução concentrada de proteínas, que pode ser albumina do soro bovino ou ainda soro de cabra 10% no PBS, como por exemplo. E essas proteínas elas vão ser absorvidas na superfície do material, na superfície da amostra, e vão se ligar de forma inespecífica aos antígenos. Quando os anticorpos forem adicionados ao material, o anticorpo ele tem afinidade por seu alvo suficiente para que ele consiga se ligar a ele mesmo na presença dos bloqueadores. Contudo, o anticorpo quando o alvo não é específico, ele não consegue se ligar a ele, prevenindo então reações inespecíficas e também que o material fica com muito background. Aqui também eu trouxe um protocolo geral de imunofluorescência direta feito com células. Então, inicialmente é necessário aspirar o meio e lavar com PBS, fixar com PFA 4%, 20 minutos. A permeabilização, nesse caso, é feita com 0,1% de triton por 3 a 5 minutos a 4 graus. Lavagem com PBS, o bloqueio feito com BSA 1% por 30 minutos. Incubar o anticorpo conjugado, como é uma imunofluorescência direta, já é o anticorpo conjugado por 30 minutos em temperatura ambiente, lavagem, a montagem das lâminas e, por fim, a visualização no microscópio de fluorescência. O protocolo geral de imunofluorescência indireta, também em células, é necessário aspirar o meio e lavar com PBS, fixar com PFA 4% 20 minutos. A permeabilização, nesse caso, é feita com tampão IF mais 0,05% de triton, 10 minutos. Lavagem com PBS, o bloqueio com tampão IF mais BSA 2% por 1 hora. Incubar com anticorpo primário ou overnight 4 graus, ou por 2 horas em temperatura ambiente. Lavagem com PBS 3 vezes. E incubar com anticorpo secundário por 1 hora em temperatura ambiente, protegido da luz. A lavagem com PBS, corar o núcleo com DAP por 10 minutos, lavagem e montagem das lâminas e, em seguida, a visualização no microscópio de fluorescência. Aqui, então, nós temos a representação de um microscópio de fluorescência. Nesse exemplo, ele tem uma lâmpada de vapor de mercúrio que vai incidir uma luz sobre o filtro de excitação ou filtro primário, que vai filtrar, então, apenas um determinado comprimento de onda que vai incidir sobre a amostra através do espelho dicróico. A amostra vai refletir a luz que vai passar pelo filtro de emissão ou filtro secundário, que vai permitir a passagem apenas do comprimento de onda da molécula fluorescente, que vai chegar, então, ao detector. E é por isso que é necessário se atentar à escolha do fluoróforo para a imunofluorescência. O fluoróforo e o microscópio eles precisam ter o mesmo comprimento de onda, tanto para a emissão quanto o de excitação, para que o experimento funcione. E aqui alguns exemplos de imunofluorescência em fibroblastos de ratos, que foram curados com antibeta-tubulina em vermelho e anticoaxilina em verde, e o núcleo foi curado com DAP em azul. E aqui astrócitos de córtex cerebral de rato em cultivo, a imunofluorescência foi feita contra o GFAP em verde e a coloração com DAP em azul para marcar os núcleos. E bom, essa foi a nossa aula teórica sobre imunofluorescência e imunohistoquímica. Muito obrigada. Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer um experimento aqui de plaqueamento de células em cima de lamínulas, para depois usar essas lamínulas para fazer imunofluorescência. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as células. Aqui é a cultura de células. E nós vamos olhar aqui nesse microscópio maravilhoso, que é chamado IVUS, e tem essa tela, então dá para ver direitinho. Aí podemos movimentar para ver diferentes campos. E o que nós queremos mesmo é que as culturas estejam mais ou menos em fase exponencial.
e em bom estado, sem debris celular, sem coisas boiando, né? Então aí a cultura tá ótima, a cor do meio, pode ver que tá bastante boa, né? Essas células, elas metabolizam muito o meio de cultura e vão consumindo glicose e transformando em lactato, em ácido lático. Então com isso o meio fica bastante ácido. Esse meio tem vermelho fenol, que é um indicador, né, de pH. Normalmente o meio tem uma cor mais vermelho maravilha, mas aqui já está bem consumido o meio, então é uma cor alaranjada. Se nós colocarmos as células sobre as lamínulas, a gente chama de plaqueamento, né? As lamínulas têm que ser previamente esterilizadas. Elas são esterilizadas numa placa de vidro. Aqui, lamínulas redondas são comercialmente disponíveis. Para que elas sejam esterilizadas no forno a 180 graus por 2 horas, nós temos que colocar numa placa de vidro, porque se fosse placa de plástico derreteria, né? Então aqui estão as lamínulas, não sei se vocês conseguem ver, umas sobre as outras, várias lamínulas redondinhas. Agora eu vou pegar uma por uma e colocar numa placa de Petri de plástico. Só que se eu colocar as lamínulas e depois o meio de cultura, as lamínulas vão boiar. Então o que que eu faço? Eu tenho que colocar primeiro o meio de cultura. Vamos colocar 1 ml de meio de cultura. É um meio DME contendo 10% de soro. Então nós vamos colocar 1 ml de meio de cultura contendo 10% de soro nessa placa chamada P60. Vamos espalhar bem o meio de cultura para tomar toda a placa, cobrir toda a superfície. Pronto. Agora nós vamos pegar cada lamínula com uma pinça. Então vamos caçar as lamínulas uma a uma e colocar nessa placa contendo meio de cultura. O duro vai ser pegar as lamínulas. Aqui peguei uma, duas na verdade, várias. Então vocês estão vendo que tem várias lamínulas aqui. O certo seria pegar uma a uma. E o mais importante a fazer no plaqueamento para imunofluorescência é apertar as lamínulas contra a superfície de modo a eliminar o ar. E com isso elas não ficam dançando, jogando para cá e para lá. Eu vou colocar aqui e tentar apertar para tirar a gotícula de ar que fica. E aí elas vão ficar bem presas na superfície. Pronto. Aqui daria para pôr mais lamínulas, cabe umas 9 lamínulas numa placa dessa. Aí, deixa quietinho aqui. Essas lamínulas que estão na placa de vidro podem ser usadas posteriormente para outros experimentos, outras células se quiser. E agora nós vamos então soltar as células.
Bom, então nós vamos agora tripsinizar para suspender as células. As células estão na superfície de baixo. Nós vamos tirá-las dessa superfície e colocá-las em suspensão. Então a primeira coisa é remover o meio de cultura. Normalmente nós usaríamos essa linha de vácuo aqui, colocando uma pipeta Pasteur e removendo, aspirando o meio de cultura. Como nós estamos fazendo uma gravação, eu optei para não ter muito barulho, eu não vou ligar a bomba de aspiração. Então vamos fazer isso usando a pipeta volumétrica, retirando o meio de cultura. E vamos retirar mais meio de cultura. Vou usar uma pipeta Pasteur para retirar todo o meio de cultura, porque se deixar meio de cultura contendo soro, as células não soltam com a tripsina. Então aqui, retirei. Agora eu vou lavar a superfície celular com PBSA, que é a salina, solução salina, contendo sem cálcio e sem magnésio, porque o cálcio e o magnésio promovem a agregação celular. Então nós não queremos que isso aconteça, nós queremos soltar todas as células para formar uma suspensão celular completamente de células isoladas, sem grumos. Então aqui não importa o volume, é apenas um volume de tal que dê para lavar a superfície celular. Pronto. Agora vamos lavar todo o frasco, sem deixar encostar no pescoço do frasco. Pronto, lavou. Não pode lavar, mexer com força para não tirar as células mitóticas, que são mais soltinhas. Aí novamente vamos remover essa solução salina de lavagem. Vamos aproximar aqui. Ok, então removemos a solução de lavagem. Agora vamos colocar tripsina. Para esse frasco de 25 centímetros quadrados, basta um meio ml mais ou menos de tripsina, mais do que suficiente. Então primeiro vamos homogeneizar bem. Essa tripsina acabou de ser descongelada. Então vamos lá pegar meio ml. Pronto. Ok. Agora vocês vão ver que rapidamente as células vão despregar da superfície. Vamos ver se dá para registrar isso. Então agora não sei se dá para ver que tem uma superfície opaca de células. Tá dando para ver, Ana? Não. O ideal é ter um fundo mais escuro, né? Deixa eu ver se contra a minha luva aqui. E aí a gente vai dando uma agitada para as células soltarem.
Vamos olhar no microscópio que é mais fácil. Ah, já soltaram. Tá vendo? Soltaram completamente. Olha lá, totalmente soltas. Então agora vamos colocar, vê se dá pra ver aqui, Ana, filmar aqui, ó. Se dá pra ver uma areiazinha de células, Dá. né? Contra o vermelho tá Pronto, dando, aí tem que agir rápido e colocar solução salina. Para diluir essa tripsina e depois nós vamos inativar a tripsina. Então eu vou colocar a solução salina usando uma pipeta Pasteur. Essa pipeta tem algodão na ponta para evitar contaminação, né? Então esse tanto mais ou menos. Isso aqui não é crítico, né? O volume não é crítico, por isso que eu estou usando só uma pipeta Pasteur. E aí vai jogando a solução salina na superfície para suspender todas as células. Acho que dá para vocês verem agora que a suspensão está bastante turva, tem muita célula. Pronto. Agora eu vou pôr um pouco de meio de cultura, contendo soro, para inativar a tripsina. O volume também não é crítico, então eu prefiro usar pipeta Pasteur. Aqui o nosso meio, com 10% de soro. Pronto. Novamente, pipetando para homogeneizar bem. E temos aqui a nossa suspensão celular. Pronto. Muito bem. Vamos pegar um tubo cônico. Aqui. E colocar meio de cultura. A rigor teria que contar as células, né? Se você quiser colocar uma certa densidade específica. Mas podemos também fazer meio grosseiramente, só porque com a experiência que a gente tem, dá para saber que fazendo esse tipo de diluição vai dar certinho. Então eu pus um tanto aqui, mais ou menos 1 ml, 1 ml e meio de cultura. E agora eu vou pegar uma amostra dessa cultura aqui, suspensão de células, que está muito rica em células. Então eu vou pegar só um pouco de células, um tanto assim, mais ou menos. Vamos misturar com esse meio de cultura e simplesmente pingar essa cultura celular sobre as lamínulas. Vai pingando. Vou pegar aquele restinho. Ok. Pronto. Então, aqui está feito o plaqueamento das células SVT2 sobre lamínulas de vidro. Ficaram algumas bolhas ali, mas é normal, não tem problema. Agora é só deixar quietinho, assentando as células sobre as lamínulas e incubar. Vamos deixar quieto aqui um pouco, depois nós levamos para a estufa de CO2 e deixa incubado até o momento que você achar adequado, né? Se quiser uma cultura esparsa
Ou se quiser uma cultura mais confluente, aí tem que esperar mais alguns dias incubada na estufa, né, de CO2. Então é isso, plaqueamento. Próximo passo vai ser utilizar essas lamínulas para fazer imunofluorescência. Nós já temos lamínulas preparadas e é o que vai fazer em seguida. Então essas nós não podemos usar imediatamente, só poderíamos usar daqui a uns 2 dias. Por isso que tivemos que plaquear outras lamínulas da mesma célula e deixar prontas para fazer a próxima etapa, que é a imunofluorescência propriamente dita. Vamos? Bom, dando seguimento então ao experimento de imunofluorescência, eu tenho aqui as plaquinhas contendo lamínulas e células A30 SVT2, que está escrito em vermelho, e A31 escrito em preto. Então o que eu vou fazer primeiro é remover o meio de cultura. Vou passar esse dispensador para cá, remover o meio de cultura. Normalmente eu usaria a bomba de sucção, mas como nós estamos gravando, para não ter muito barulho, eu vou tirar com a pipeta Pasteur mesmo. Dá para ver as lamínulas? Essa placa é quadriculada, acho que dá para ver, né? Ok. Vamos tirar o meio de cultura das células SVT2 também. Com a bomba de sucção seria mais fácil, mas faz muito barulho e aí a gravação fica muito ruim. Estamos lá vendo as lamínulas de SVT2. Ok, agora eu vou lavar com essa solução de PBSA, que nada mais é do que uma solução salina fosfato, que não contém nem cálcio nem magnésio. Porque o cálcio e o magnésio promovem a agregação de células. Nós não queremos agregação nenhuma. Ih, esse pipetador tá ruim. Lavando. Pipeta de lado para não ter problema. Parte lateral da placa e não em cima da superfície celular. Pronto. Vou remover, já lavou. Lavei com cuidado para não remover as mitoses, como eu comentei antes, que as mitoses ficam mais soltas, né? Removendo, solução de lavagem. Ok. Agora vamos colocar esta solução, que é 4% para formaldeído, 4% PFA, para fixar as células. Vamos pegar a pipeta de 5. Então, o paraformaldeído, ele é um ótimo fixador e também, conforme o tempo que se utiliza de incubação com PFA, ele pode ser também um bom permeabilizador. Aqui vamos colocar 2,5 ml em cada plaquinha. Pronto.
Então agora nós começamos a contar os 20 minutos. Em 20 minutos, o paraformaldeído não só vai fixar as células, como também ele vai permeabilizar. Se nós deixássemos só uns 5 minutos, ele apenas fixaria as células. Mas vamos deixar 20 minutos para não só fixar, como também permeabilizar. Só que depois nós vamos usar ainda uma outra solução de permeabilização, para garantir que as células estão bem permeabilizadas, porque nós queremos analisar proteínas que são citoplasmáticas. Nós vamos fazer imunofluorescência para a vimetina, que é componente de filamentos intermediários, e para faloidina, que é também para um outro componente de citoesqueleto, que são os microfilamentos. Tá? Então, todos os 2 antígenos que nós estamos querendo analisar são intracitoplasmáticos. Então, agora fica 20 minutos fixando e permeabilizando, e depois nós vamos lavar fora esse PFA, paraformaldeído, e colocar a solução de permeabilização, que é composta por um detergente Triton X100, também chamado NP40, tá? Ok. Então agora já passaram-se os 20 minutos de fixação em paraformaldeído. Nós vamos então remover o paraformaldeído. E depois lavar para remover todo o excesso de paraformaldeído. Removendo. As lamínulas estão todas aí, não saíram do lugar, porque foram plaqueadas daquele jeito que nós falamos, de tirar a gotinha de ar que fica entre a lamínula e a superfície do plástico. Se não tirar esse ar, as lamínulas ficam dançando e ficam umas sobre as outras, né? O que não é nada interessante. Então, muito importante que elas fiquem bem paradinhas, cada uma no seu lugar. Ixi, essa pipeta não está boa. Eu estava achando mesmo que ela está quebradinha na ponta. Não faz mal, a gente pega a outra. Muito importante que se puxe uma pipeta de cada vez, para não ter perigo de contaminar, né, a lata inteira de pipeta. Pronto. Colocamos bem mais para o cantinho, para não deslocar as lamínulas. Oi? Pronto. Então vamos fazer essa lavagem. Acho que eu vou até guardar essa pipeta para a gente usar para remover a solução de PBSA, na verdade, que é a solução salina fosfato sem cálcio e sem magnésio. Então vamos remover. E aí nós vamos colocar a solução de permeabilização, que é um detergente Triton X100, também chamado NP40. E o que esse detergente vai fazer é criar poros na membrana de tal maneira que o anticorpo possa penetrar nas células permeabilizadas. Se as células não estiverem permeabilizadas, o anticorpo, que é uma proteína muito grande, não entra nas células. E nós estamos querendo justamente visualizar duas proteínas de citoesqueleto.
Uma é a vimentina, componente de filamentos intermediários, e a outra proteína é são os microfilamentos. Ixi, tá ruim a pipeta. Os microfilamentos, que são filamentos bem finos, também componentes do citoesqueleto. Agora vai. Então eu vou colocar 3 ml. Ai, meu Deus. O pipetador não tá bom, hein? Pronto. Coloquei a solução de permeabilização. Agora vamos aguardar uns minutinhos. Ok, pessoal, então nós estamos aqui, as lamínulas já tinham sido fixadas com paraformaldeído. Depois nós colocamos a solução de permeabilização, que é de Triton X100, também chamado NP40. Deixamos o tempo necessário, 5, 10 minutos. Agora eu vou remover essa solução de permeabilização. Vou usar a mesma pipeta porque as células já estão fixadas, então não tem problema. Ok, agora vamos lavar para remover o detergente. Vamos lavar bem, porque o detergente pode interferir com o funcionamento dos anticorpos. Então nós temos que remover bem o detergente. Vou colocar 5 ml em cada plaquinha, com cuidado para não movimentar as lamínulas. 5 ml. Lavando com muito cuidado. Aqui. Agora vamos remover o detergente ou a solução de lavagem, que é o PDSA. Remover da outra placa, das células A31. E vou fazer mais uma lavagem para que não sobre nada de detergente e o anticorpo possa funcionar muito bem. Tá acabando aqui, né? Mas acho que vai dar para a segunda lavagem. Temos um total de 7. Vamos pôr 3,5 em cada um. Ok. Então eu vou fazer agora a terceira lavagem para remover bem o nosso detergente Triton X100 ou NP40. Mais uma lavagem. Agora eu vou usar 5 ml para cada placa.
Tem que evitar esses movimentos meio bruscos. Mas como as células estão fixadas, já não tenho tanta preocupação. Pronto, vamos já remover a última lavagem. E em seguida nós vamos colocar a solução de bloqueio. Essa solução de bloqueio, conforme vocês vão poder ver no protocolo, manual do curso, é uma solução que contém albumina, também pode ser substituído por uma solução de leite, para ficar mais barato, leite desnatado, mas essa solução aqui é feita com albumina. E para que serve? É para bloquear todos os sítios inespecíficos que possam existir nas células e que eventualmente podem interferir com o funcionamento do anticorpo. Então eu vou colocar 3 ml em cada placa da solução de bloqueio. Pronto. Bom, pessoal, então aqui está na solução, as lamínulas estão na solução de permeabilização, que é o Triton X100 ou NP40, e o que eu vou fazer é remover essa solução de detergente e lavar muito bem, para não restar nada de detergente. Então vamos lavar, vamos primeiro tirar a solução de detergente. Eita, o pipetador tá triste. Pronto, agora vamos lavar. Solução salina, fosfato, sem cálcio e sem magnésio, PBSA. Uns 5 ml mais ou menos. Estou pegando 5 ml para cada placa. Uma boa virada para lavar bem todas as paredes, sem soltar as lamínulas da superfície. Essa é a primeira lavagem. Vamos tentar fazer 3 lavagens para não ter erro. Vocês veem que a gente usa pipetas em canisters de aço inox para ficar mais prático para a cultura, porque nós reutilizamos as pipetas, né? Normalmente se pode fazer com pipeta descartável, mas elas são muito caras. Então não tem como, nós fazemos muita cultura. Nós usamos as pipetas descartáveis mais para células humanas, para alguns experimentos, mas a maioria é com pipeta reaproveitada, pipeta de vidro que é reciclada. Tem técnicos que têm a paciência de
depois da lavagem das pipetas, colocar algodão na ponta e esterilização novamente. Aqui é o algodão. E isso é crucial para manter a esterilidade e para aproveitar as pipetas, né? Reciclagem, reaproveitamento. Sustentabilidade é importantíssimo. Última lavagem. Agora eu vou deixar, eu não vou remover imediatamente, eu vou deixar em solução de lavagem. Vou mostrar para vocês um outro jeito que é muito bom de lavar as lamínulas. Individualmente. Deixa eu pegar uma pinça. Fechou isso aqui? Pronto. Vamos pegar aqui uma pinça Kelly para me ajudar a pegar uma outra pinça. Vamos tentar essa aqui. Então agora a ideia é pescar cada lamínula separadamente. Vou pôr meu óculos aqui para enxergar a lamínula. Tá? Então outro jeito de lavar para realmente remover totalmente o detergente é mergulhar a lamínula na solução de salina, PBSA, e fazer para cima e para baixo umas 10 vezes. Aí fica totalmente livre de qualquer detergente. Tá? Então esse é o jeito. Essa lamínula está pronta para ser usada para fazer a imunofluorescência. Só que precisa escorrer o excesso de PBSA no papel. E aí essa lamínula estaria pronta para colocar em cima da solução de anticorpos. Tirar um pouquinho mais. Perdendo a lamínula aqui. Pronto, eu vou deixar ela aqui no meio úmido e já já eu vou pegá-la para colocar em cima da solução de anticorpo. Eu costumo utilizar parafilme. Então recorto um pedaço de parafilme, pipeto os anticorpos sobre o parafilme. Esses anticorpos já estão totalmente diluídos, prontos para uso. Então aqui está o parafilme. Dá uma apertadinha, né, para não ficar dançando. E agora vamos pipetar os anticorpos. Eu calibrei aqui para 20 microlitros. Solução aqui de faloidina, que é marcada com Alexa. Então, fluoróforo é Alexa 633, se eu não me engano. Então, ela já é fluorescente. Vou colocar 20 microlitros. De faloidina e descarte. E vamos colocar. Oi, espera um pouquinho só, Henrique.
E a vimetina, cadê a vimetina? A vimetina tá aqui. Tinha deixado os chips, onde que eu deixei esses? Em cima da bancada aí. Eita. 20 microlitros de antivimetina, que não é marcado com fluoróforo nenhum, porque nós vamos fazer a imunofluorescência indireta. Então agora nós vamos pegar as lamínulas para colocar em cima dos anticorpos. As lamínulas já estão aqui. Uma lamínula de SVT2, que eu vou colocar em cima da vimetina, e uma lamínula de SVT2 que eu estou colocando em cima da faloidina. É só virar a lamínula e colocar sobre os anticorpos. Agora vamos pegar a lamínula de A31, colocar aqui em cima da faloidina. Ai, meu Deus, foi ao contrário. Nossa, tá difícil de enxergar. A 31 é a de cima e agora a outra de A31. Cadê ela? Tá aqui. Em cima da vimetina. Então, as de cima são A31 e as de baixo são SVT2. Pronto, agora vai ficar incubando aí durante 1 hora, para depois lavar, e no caso da faloidina já vai estar pronto para olhar no microscópio de fluorescência. E no caso da vimetina, o anticorpo não é marcado com fluoróforo nenhum. Então, para revelar a vimetina, primeiro nós vamos remover, lavar bem e colocar o segundo anticorpo conjugado com fluoresceína. Então, por enquanto, vamos deixar só assim. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu cobri, né, as lamínulas, porque faloidina já tem o fluoróforo. E se deixar exposto à luz, pode causar problema e o fluoróforo não ficar tão intenso quanto a gente gostaria. Então eu cobri durante o período de incubação com faloidina e com vimetina, com antivimetina, cobri da luz. Agora eu vou ter que abrir, tirar essa cobertura e vou pegar cada uma das lamínulas e lavar. Agora o drama é pegar as lamínulas, né? Agora eu consegui. Então vamos lavar. Antes eu vou colocar o Vecta Shield, que é esse tubinho aqui. É a solução de montagem. 20 microlitros. Vamos colocar aqui nessa lâmina. E nessa outra, que é da SVT2. Eu escrevi o nome da célula e a letra F, que é de faloidina. Pronto. Então agora vamos pegar as lâminas. Cadê aqui?
a lamínula, fazer a lavagem. É importante passar na superfície entre o líquido e a água, para a lavagem ser bem eficiente. Aí escorre bem o PBS, né, a solução salina. Escorre o máximo possível e inverte agora em cima do VectaShield. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com a SVT2, que está aqui embaixo, né, Zizi? Uhum. Tá meio grudada. Tô de mau jeito aqui. Pronto. Ai, óculos. Lavando. Escorrendo o excesso de PBSA. E vamos colocar sobre o VectaShield. Pronto. Agora a parte da faloidina está pronta e o que nós temos que fazer é colocar o segundo anticorpo, né, na vimetina. Então vamos pegar outro frasquinho desse, colocar PBSA no vinho para lavar o primeiro anticorpo de vimentina. Tirar o anticorpo antivimetina e colocar o segundo anticorpo, que é anti-IgG do animal no qual foi desenvolvido o antivimentina. Então, tá aqui, né? Eu vou ter que pegar outro papel para fora. Outro parafilme. E aí, agora é tudo vimetina. Cadê a canetinha verde? Vimetina. E vimetina. As duas células, né? A 31 e SVT2. Pronto. Agora temos que pescar as lamínulas e colocar, lavar e colocar. Devia ter um fundo escuro, né, pra gente ver melhor.
Escorrendo. Só que faltou colocar o vimetina, né? Aqui o... Depois eu ponho por cima. E desviro a lamínula, né? O certo seria já ter colocado o anticorpo o anticorpo conjugado, antivimetina conjugado com fluoresceína, que é esse é o de vimetina, esse é a falodina, é esse aqui. Esse é o anticorpo secundário. Então vamos lá. Anticorpo secundário, vou colocar aqui. E aqui. Só que a gente tem que lembrar que essa lamínula, ela está com as células para cima. Então eu vou inverter. Pronto. E agora SVT2, que está aqui, né? Fazer a lavagem. Escorrendo. E vamos inverter em cima do conjugado anti-IgG do anticorpo que foi usado para fazer a antivimetina. Pronto. Agora vamos cobrir e deixar. O certo é deixar mais ou menos 1 hora por aí. Esse aqui não precisamos mais. Pode? Uhum. Então agora nós terminou a incubação com o segundo anticorpo, que é antivimetina. E nós vamos agora lavar as lamínulas. Tem que lavar bem a lamínula. Nossa, tá mal passando aqui nesse frasco, a boca é muito estreita. Rezar para a lamínula não cair da pinça. Lavar bem. Isso. Agora vamos escorrer. Escorrer bem. Vou deixar paradinho aqui até eu lavar a próxima. Essa daqui era a 31, né? Uhum. Deixa eu já colocar o Vecta Shield para montagem. A 31. Já vou colocar o Vecta Shield para outra célula também, que é SVT2. Então, aqui é o nome da célula e o V em verde é porque esse anticorpo cora, como ele está conjugado com fluoresceína, ele cora em verde.
Então pronto, coloquei o Vecta Shield. Agora vamos resgatar a nossa lamínula. Mais uma escorridinha. Tirando o excesso e virando a lamínula, a parte celular, para ficar em contato com o Vecta Shield. Pronto, agora vamos fazer a outra lamínula, que é essa daqui, de SVT2. A gente já deixou aqui na pontinha, para ficar mais fácil. Vou ver se eu consigo pegar. Tá fazendo uma sombra. Acho que é da máquina. Ah, agora sim. Não é desse lado, né? Tá do lado da Zizi. Lavando. Ai, meu Deus, que medo que caia essa lamínula. Eu tô desajeitada aqui. Pronto. Tirando todo o excesso. E agora vamos colocar em cima do Vecta Shield. Pronto. Terminada a reação. Agora a gente vai cobrir, né? Porque para não desaparecer a fluorescência da fluoresceína. Isso aqui, onde nós incubamos com o anticorpo, podemos jogar fora. E terminada a função. Melhoramentos que podem ser feitos, ter mais de uma solução de lavagem, ter uma bateria de lavagem, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas para melhorar o procedimento. Nós estamos aqui ilustrando mais ou menos o princípio da imunofluorescência e esperamos ver alguma diferença entre as células normais, A31, e as células transformadas, SVT2. Uma vez montado, depois nós vamos tentar levar para o microscópio de fluorescência e ver o resultado, né? Então, por hoje, vamos parar por aqui.